nosso segundo domingo do mês de abril, dia 12 de abril, e nós vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical daqui a 5 minutinhos. Eu já iniciei o vídeo, a gravação, para que as pessoas já possam ir entrando. Vou estar soltando um louvor aqui e daqui a pouquinho a gente inicia a nossa escola bíblica dominical. Amém? Bom dia a todos. Se você estiver aí acompanhando já esse vídeo, louve esse cântico aí na sua casa. Te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto. Vou revelar os meus mistérios. Você que está em casa, na live, vamos louvar o nome do Senhor com esse louvor. E dentro de 2 minutos nós já vamos estar iniciando nossa aula. Te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome.
Graça e paz, meus queridos irmãos. Bom dia a todos vocês. Queria começar esse dia, essa manhã de domingo, fazendo uma oração juntamente com todos vocês que já estão aí nos acompanhando nessa live da Escola Bíblica Dominical, e que nós possamos, desde já, estar entregando a nossa vida ao Senhor. Aonde você está, aonde você e sua família estão reunidos para aprender da palavra do Senhor, feche seus olhos e vamos orar a Ele. Amém? Deus bendito, Deus eterno, estamos aqui reunidos, Senhor, nessa manhã de domingo mais uma vez. Entregamos, Senhor, a nossa vida a Ti, Pai querido. Entregamos, Senhor, todos os irmãos que estão acompanhando essa escola bíblica dominical online, Pai querido, em Tuas mãos. Que a palavra ser ministrada nessa manhã, Senhor, ela não venha, Deus, da minha mente ou do meu coração, mas que ela venha do Teu Espírito Santo de encontro a todos nós, Pai querido. Deus abençoe nessa manhã de comunhão, nessa manhã onde nós relembramos mais uma vez, Senhor, o Teu sacrifício naquela cruz. Abençoe, Senhor, a vida da Tua igreja, Senhor. Aqueles que estão reunidos hoje nas suas casas com suas famílias, Pai querido. Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós e que nós possamos entender o motivo do Teu sacrifício naquela cruz, o Teu sacrifício de amor por nós naquela cruz, Senhor. Muito obrigado desde já, Senhor. Esteja abençoando essa aula, nos abençoando, abençoando a cada um que vai estar participando através dos comentários, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, você que está aí com a sua Bíblia em mãos, você possa abrir no capítulo 2 de Filipenses. Nós vamos ler Filipenses 1 até o 11. Capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11. Está fixado aí nos comentários esse texto. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse texto de Filipenses. Amém? Temos uma enquete a ser respondida. Eu acho que ela está aí se vocês não acharem, não tem problema. Eu fiz aqui uma enquete, mas eu não sei se ela está disponível para vocês. Eu até procurei aqui, mas não achei. Então, se a gente não tiver condições de colocar essa enquete, não tem problema não. Mas vocês participem. O tema da aula de hoje, irmãos, é o amor fraternal. O amor ao outro. E uma pergunta que eu já quero fazer desde o início é se no século XXI, a igreja do século XXI tem amado o seu próximo ou tem amado somente a si mesmo? Essa é a pergunta básica da aula de hoje. Então vocês que quiserem já podem ir respondendo aí nos comentários e dizendo se você acha que a igreja tem amado os seus irmãos, tem amado os outros e tem se portado como deveria se portar. Amém? Vamos estar lendo aí o texto básico. Pegue a sua Bíblia, Filipenses 2, a partir do verso 1, nós vamos até o versículo 11. Que diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros.
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? Um texto glorioso da palavra do Senhor, que se encontra lá em Filipenses 2, a partir do versículo 1. Nós vamos encontrar, irmãos, na introdução desse texto, nós vamos encontrar o título: Exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Se você voltar um pouquinho lá no capítulo 1 de Filipenses, nos versículos 27, 28, 29 e 30, o apóstolo Paulo fala ao povo que morava na cidade de Filipos, lá na Grécia, né? Ele fala a respeito de perseverança. Como esse é um assunto que eu já tenho tratado aqui nas últimas aulas, a necessidade de nós perseverarmos, nós vamos tratar hoje a segunda parte, a questão do amor fraternal e a questão da humildade. Então é muito importante, a gente se atentar para alguns detalhes nesse texto de Filipenses, que Paulo, quando ele envia a carta, ele envia essa carta não para qualquer um, mas ele envia para bispos e diáconos. Se você for ler o versículo 1, o prefácio e a saudação, Paulo diz assim: Paulo e Timóteo, servo de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, como os bispos e diáconos. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, como eu sempre digo, aquilo que Deus coloca no meu coração, ele tem que falar primeiramente comigo. E Deus tem colocado algumas palavras de exortação no meu coração, porque eu tenho entendido, eu entendo assim, é o que tem entrado no meu coração, que esse momento que nós estamos vivendo de isolamento social, esse momento que nós estamos vivendo de ter que ficar dentro de casa, ele não é um momento qualquer, ele não é simplesmente um momento de questão de saúde pública. Eu tenho entendido que esse é um momento da igreja refletir. E eu tenho lido muito as cartas paulinas, porque Paulo, quando ele envia suas cartas, ele não envia para qualquer pessoa, ele envia para a igreja, ele envia para os servos. Então, quando nós lemos em Filipenses, capítulo 2, exortação à perseverança, exortação ao amor fraternal, é bom que fique bem claro que Paulo está exortando a sua igreja. No versículo 1 isso fica mais claro ainda, no versículo 1, capítulo 1, quando ele diz que ele está enviando essa carta aos santos em Cristo Jesus. Então, cabe dizer claramente que nós, enquanto igreja, temos falhas. E por isso eu retorno a minha pergunta. Eu, como igreja, como servo de Cristo, eu tenho cumprido esse amor fraternal? Eu tenho amado ao outro? Ou esse amor ao outro é simplesmente uma demagogia? Por quê, irmãos? Eu digo que o amor, ele é um sentimento que você não consegue expressá-lo através de palavras. Você não consegue expressar o amor através de uma teoria. Como se explicar o amor? O amor não se explica, o amor se pratica. O amor não se explica, o amor se faz. Se eu digo que eu amo alguém, eu tenho que de alguma forma demonstrar esse amor. Porque o amor
não pode e não deve ser apenas uma demagogia. O amor não pode e não deve ser apenas uma palavra que eu digo, eu te amo, mas eu te amo e eu não faço nada para demonstrar que realmente eu te amo. Paulo, ele traz esse texto, irmãos, e se você puder ler lá o capítulo 1 depois, aí na sua casa, mais tarde, você veja que ele vai falando da saudade que ele tem daquele povo que teve no Evangelho e falou, e vai falando. Depois, ainda no capítulo 1, ele fala do momento onde ele esteve preso, fala da sua prisão e do que aquela prisão serviu para aumentar o evangelho. Então, Paulo também no capítulo 1 de Filipenses, eu estou fazendo aqui um resumo para depois a gente entrar no capítulo 2, irmãos. Paulo no capítulo 1 de Filipenses, ele traz para nós uma verdadeira demonstração de que momentos de dificuldade, momentos de provação, momentos onde as situações não estão do jeito que nós esperávamos, eles vão trazer para nós também proveito, vão trazer para nós boas coisas. Então, vale a pena, para quem não leu ainda o livro de Filipenses, são 4 capítulos, pequenininho o livro. Para você que nunca leu um livro inteiro da Bíblia, tem gente aí que nunca leu um livro inteiro da Bíblia, eu te convido a ler o livro de Filipenses, porque temos ali no livro de Filipenses 4 capítulozinhos tremendos. Então, quando Paulo começa a falar o versículo 2, o capítulo 2, que fala sobre perseverança, amor fraternal, humildade e a santidade, Paulo ele coloca uma divisão. Ele fala primeiro sobre perseverança, e ele diz que devemos nos portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo, porque para onde quer que nós vamos e nos vejam, estejam ausente a nós mesmos, mas a palavra seja igual, no mesmo espírito. Então, é muito importante que a palavra fale por nós, que eu esteja ausente, mas que a palavra esteja presente na minha vida. Não adianta nada eu ter uma postura de achar que a palavra só existe, ela só é pregada, ela só tem valia quando eu falo. Então, Paulo deixa bem claro que quando eu me apresentar, devo me portar dignamente, porém, que a palavra esteja à frente, que nós tenhamos o mesmo ânimo. E ele vai falando. No versículo 1 do capítulo 2 de Filipenses, ele traz o seguinte, que nós vamos começar o nosso estudo aqui mais especificamente. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. E aí começa o nosso problema aqui da igreja no século 21. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. E aí a gente começa a falar do amor fraternal. O que é o amor fraternal? Como eu disse aqui dentro de alguns instantes atrás, amar não é uma simples palavra, porque é muito fácil quando a gente troca o cálice na ceia eu dizer que eu amo meu irmão. É muito fácil quando eu entro na igreja e o pastor fala lá, vira para a pessoa que está do teu lado e diga que você a ama, e você virar para a pessoa que está do seu lado e dizer eu te amo, ou então você dizer para quem está ao seu redor que você ama. Mas como está dizendo aqui, se há questões boas, se há coisas boas em conviver com Cristo, se há conforto, se há comunhão, se há consolação, se há afeto, se há compaixão, que possa ser compartilhado.
O que significa isso? Que eu possa compartilhar essa questão do que eu recebo de Deus com o meu irmão. Com o meu irmão. Eu não posso dizer que eu amo e simplesmente não fazer nada. Não querer que o meu irmão viva de uma forma que ele sinta esse amor que eu sinto por ele. Vamos ler aqui um comentário aqui do nosso pastor Anderson aqui. Vamos lá. Hoje, no tempo da graça, é preciso que queiramos amar, obedecer, cumprir e seguir todos os preceitos estabelecidos a nós como igreja. Eu destaco aqui a palavra querer porque nem sempre vamos conseguir fazer o que queremos fazer no reino. Porém, o que vai ser julgado é a nossa intenção, se eu quero fazer ou não. Vamos lá. Paulo fala muito essa questão do querer. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu vivo fazendo. E ele coloca muito essa questão relacionada ao pecado, né? Que as práticas ruins. Você até citou esse texto aí agora, né? Citou esse texto agora que eu acabei de citar. Mas eu vou além do querer. A gente na escola dominical presencial, a gente tinha uma irmã que falava assim, eu não sei nem se ela está assistindo aí, mas se ela estiver assistindo, ela sabe que é ela. E eu não estou falando isso aqui como uma questão pejorativa, não, mas é real. Como amar? É impossível amar, não tem como amar. Porém, a Bíblia nos convida a um exercício diário de boas práticas. Não basta querer amar. O amor tem que ser praticado. E Cristo nos mostra como praticar o amor. E aqui Paulo nos mostra como praticar o amor. Primeira coisa, vou dar um exemplo claro aqui, eu já falei isso há pouco tempo atrás. Como que eu posso dizer que eu amo meu irmão se eu estou comendo filé mignon na minha casa e o meu irmão não tem nenhuma lata de sardinha para comer? Como? Eu faço essa pergunta para vocês. Como que eu posso dizer que eu amo meu irmão se eu como filé mignon na minha casa, que é R$50 o quilo, e o meu irmão do lado não tem uma sardinha para comer? Era melhor que eu pegasse esses R$50, comprasse 2 quilos de carne moída, eu comesse 1 quilo, o meu irmão comesse 1 quilo. Mas aí, irmãos, nós vamos entrar num ponto que é muito complicado de se falar. Por quê? Porque quando mexe com o nosso brio, com o nosso ego e com aquilo que está já interiorizado dentro da gente. Achar que o amor é um sentimento ou uma palavra que se fala, que se sente, mas que não se faz. O amor, irmãos, ele tem que ser praticado. Tanto que a Bíblia é muito clara, como disse aí nosso irmão Alexandre, amor não é um sentimento, e sim um mandamento. Por quê? Porque quando Jesus fala sobre os mandamentos, ele diz que há 2 mandamentos: amar ao teu Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu quero que ele tenha uma vida ou situações como a mim. E o que é isso? Não é apenas querer, é buscar fazer. E eu vou ser bem sincero para os irmãos, não tem como nós abraçarmos o mundo. É óbvio, se eu tivesse condições de ajudar todas as famílias pobres que tem ao meu redor, mas muitas vezes nós não fazemos por quem está ao nosso lado, por quem nós conhecemos. Olha, irmãos, quantas pessoas que nós temos aí nos ouvindo que têm uma dificuldade enorme de ofertar, de doar um quilo de alimento para a igreja. Quantas pessoas que nós temos aí que têm dificuldade de compartilhar o pão? Vê uma pessoa passando fome na rua e muitos têm dificuldade de compartilhar o pão, de compartilhar uma palavra, um gesto, um abraço. Então, irmãos, na minha humilde opinião, vai além do querer, o amor, ele tem que ser praticado, e essa prática do amor, ela vai tendo a necessidade de ser constante. Paulo está exortando aqui Filipenses, o povo que vive lá em Filipenses, o povo de Deus, como eu já falei aqui, os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Não era o povo de Filipe, eram os santos
que estão. E quando ele diz para os santos que se há coisa boa, se há conforto, se há consolação, se há espírito, se há afeto, se há compaixão, que se compartilhem uns com os outros para que todos sintam a mesma coisa, é porque nós precisamos pensar no outro como se fôssemos nós mesmos. Vejam vocês agora. Eu, na primeira semana aqui de isolamento social, eu tinha um pensamento muito fechado a respeito dessa questão do problema econômico. Tinha sim, tenho que assumir. Falava, mas o povo quer ir pra rua, quer trabalhar, porque não tá vendo que existe essa doença e que nós precisamos nos cuidar e tal. Só que depois de algum tempo parei para analisar e ver algumas situações e pensar em algumas situações e que nós temos que olhar para o outro também. É muito fácil para mim, que tenho um emprego fixo, que recebo o salário no final do mês, que sou concursado, dizer que, olha, fiquem em suas casas, não vão trabalhar. Não vão trabalhar. Agora, e aquela pessoa que vive de um salário semanal, que se não trabalhar, não tem como botar o alimento dentro da sua casa? Que amor tem por essa pessoa? Se eu não me coloco no lugar dela, se eu não penso na situação dela. Então, há necessidade de se praticar o amor. Então, essa necessidade é muito grande. E eu concordo com o pastor Anderson, que ele está dizendo que é difícil se conseguir agir como se deve, mas nós temos que tentar. Temos que tentar. Nós somos pecadores. Nós nascemos do pecado. Mas Cristo nos trouxe redenção. E Cristo nos deixou ensinamentos para que nós viéssemos a seguir. Então, se ele diz que nós devemos amar, é porque nós temos condições de amar. A gente tem condição de amar. E o amor, ele é praticado. Assim, o exemplo que o nosso irmão Anderson está colocando aí, o meu xará, é bem claro. Amor é igual a fé. E o que diz que a fé? A fé sem obras, ela é morta. Então, o amor sem a prática, ele também é morto. E a gente não adianta, sem querer ser polêmico, mas infelizmente, quando a gente está de frente de uma escola bíblica dominical, a gente precisa ser. É muito prático a gente colocar a nossa falta de amor, a nossa falta de compaixão, a nossa falta de amor ao próximo, a nossa falta de atitudes que zelam pelo bem do próximo, simplesmente na nossa carnalidade. Se for assim, nós vamos dizer assim, não tem como eu alcançar a salvação porque eu sou carnal. Nós somos carnal sim, mas nós temos que lutar todos os dias contra a nossa carne. A nossa carne não quer o amor ao próximo, a nossa carne quer pensar em nós mesmos. O ser humano, ele é muito claro, ele pensa em si. A carne quer que você pense em si, mas o Espírito de Deus te chama a pensar no outro. É o que Paulo orienta ao povo de Filipenses e é o que eu digo para você nessa manhã de domingo. Não adianta você dizer que vive em comunhão com a igreja se você está trocando cálice ou se você está sentado do lado de uma pessoa que está passando necessidade, meu irmão. E vou dizer para vocês, tem muitas pessoas passando necessidade ao nosso redor e a gente não sabe. E a gente retém aquilo que Deus nos dá. E eu digo reter, não é apenas só a questão financeira. Eu digo a respeito de carinho, de palavra, de oração. Muitas vezes nós estamos do lado de uma pessoa e nós não damos um olhar, um abraço, um bom dia, uma palavra. Então, irmãos, exortação ao amor fraternal, um amor que não busca os seus interesses. Como diz a Bíblia, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se exaspera, não suspeita mal, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E que amor é esse? Será que só Jesus que pode dar esse amor? Será que nós não temos como buscar praticar esse amor? Veja você que hoje é um dia de Páscoa e muitos de nós lembramos da Páscoa como o dia de trocar chocolate, né? Vamos lá, compramos um ovo de chocolate, às vezes compramos 2, às vezes compramos 3.
E nos esquecemos da Páscoa inicial, que foi a libertação do povo de Israel lá no Egito, onde as pessoas tinham que sentar à mesa, compartilhar o pão, compartilhar do vinho, compartilhar daquele cordeiro. Então, irmãos, compartilhar é a palavra do dia. Compartilhar é a palavra do momento. Veja vocês que essa pandemia, ela nos colocou dentro de casa e nos fez repensar. Repensar a nossa vida, repensar as nossas relações, repensar a função da igreja. Ou a gente vai continuar dizendo que todos que estão na igreja estão vivendo uma vida confortável, bem, ninguém precisa de nada, será? Nós temos que colocar o dedo nessa ferida. Continuando. No versículo 3 do capítulo 2, diz assim, de Filipenses, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória. Então, aí já tem um tapa na cara da gente, né? Primeiro, nada façais por contenda. O que é isso? É fazer algo só para poder contender com outra pessoa. Então, se o fulano faz A, eu vou fazer B só para mostrar que eu posso mais. Ou se alguém dá A, eu vou dar B porque eu vou mostrar que eu posso mais. Contenda. Contenda, entrave. Não. Cada um faça o que tem que fazer, não por contenda, não por vanglória. Segunda palavra, vanglória. O que é aquilo que a Bíblia é bem clara. O que a sua mão esquerda fizer, a direita não precisa ficar sabendo. O que a sua mão direita fizer, a esquerda não precisa ficar sabendo. Irmãos, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Esse negócio de... Infelizmente, nós estamos num momento social que a gente tem um embate, né? E eu me cobro bastante com isso. Até que ponto, quando eu coloco numa rede social algo que eu estou fazendo de bom para as pessoas, é vanglória ou é um incentivo para a situação também? Eu tenho me perguntado muito isso. Até onde que eu posto numa rede social uma doação, eu estou fazendo isso para que as pessoas doem também, ou eu estou fazendo isso para que as pessoas vejam que eu estou doando? Aí é pessoal. Não adianta. Eu não tenho como olhar uma divulgação numa rede social e dizer, olha, tá fazendo por vanglória, olha, tô fazendo porque quer incentivar os outros a fazerem. Mas é muito importante que cada um entenda em si próprio qual é o seu objetivo. Por quê? Se for por vanglória, tá fora da Bíblia. Se você doa, se você faz algo, se você faz o bem a alguém por vanglória, você está fora da Bíblia, porque a Bíblia fala, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Por humildade. O que é se colocar no lugar do outro? Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, é muito importante que nós consideramos o nosso irmão superior a nós. Veja vocês, que na semana passada, eu coloquei aqui um detalhe que eu iria mudar a forma de dar aula na escola bíblica, que eu ia tentar fazer um debate, chamar outras pessoas para poder me ajudar, porque eu estava sentindo que estava talvez ficando monótono. E alguns irmãos me mandaram mensagem, não, Diácono Anderson, continua do jeito que tá legal, e às vezes a gente assim para assim, para pensar no nosso querer. No meu querer é muito mais prático eu sentar com mais duas pessoas, eu falo 10 minutos, outro fala mais 10 e tal, eu não tenho que preparar uma mensagem de mais ou menos 1 hora, eu prepararia ali 10 minutos, mas irmãos, eu não posso achar que a minha vontade tem que ser a soberana, tem que ser acima dos outros. Eu tenho que considerar que os outros são superiores a mim. E muito tem me incomodado, não hoje, mas nesses últimos dias, as pessoas postando, e como o Marcelo falou aí, doando e postando. Com uma mão tá doando, com a outra tá tirando foto. Exatamente.
Então, quando você dá algo de coração, você não precisa, como falou o nosso irmão, olha só aí, ficar tocando trombeta, ficar mostrando para todo mundo. Vaidade, olha como eu sou bonzinho, olha como eu faço. Porque, irmãos, cada um dá, Coríntios, que cada um contribua conforme propôs no seu coração, sem avareza, não é isso que fala em Coríntios? Sem avareza, sabendo que a nossa recompensa ela vem do Senhor. Então, que a gente possa entender que doar não é simplesmente quem doa mais. Isso eu tenho falado muito aqui na nossa igreja. Eu tenho falado muito aqui. Não é a quantidade que você doa. O céu não tem um caixa onde quem doa mais terá o melhor lugar. Até porque, irmãos, que fique claro aqui para você que esse fato de doar mais e doar menos é relativo. Tem gente que doa muito, mas do que lhe sobra. Mas do que lhe sobra. E tem gente que doa pouco, mas do que lhe faz falta. Então, vamos pensar. Quem está fazendo melhor? A Bíblia nos mostra, irmãos, que Jesus fala para os seus discípulos que a melhor oferta foi a oferta da viúva, porque ela lhe deu do que lhe faltava. Ela deu o melhor. E nós, irmãos, igreja do século XXI, lamentavelmente, nós valorizamos muito mais a quantidade do que a qualidade. Vamos ser bem sinceros, irmãos. Estou falando aqui numa rede social onde eu tenho acesso ao mundo inteiro. O mundo inteiro pode me ver falando e eu não tenho vergonha de falar o que eu estou falando, porque é a realidade. Nós vemos a quantidade, não a quantidade. E isso é prejudicial para a nossa vida. Para a nossa vida como igreja. Nós não podemos atentar para a quantidade, e sim para a qualidade. E a qualidade da oferta, só quem pode conhecer é Deus. Tanto que, veja, quando aqueles homens foram ofertando ali, no caso da oferta da viuvinha, todo mundo foi ofertando, e Jesus, ele pergunta aos seus discípulos, para vocês, quem foi que deu a melhor oferta? E aí, naquele momento, os discípulos com certeza foram pensando naquelas pessoas que deram ouro, que deram prata, que deram mais. E Jesus fala assim, a melhor oferta foi a oferta da viuvinha, porque ela deu do que lhe faltava. E o que é isso? O que é fazer algo considerando os outros superior a si mesmo? É mesmo tendo pouco, compartilhar o pouco com quem tem menos que eu. Olha ao seu redor, meu irmão. Eu tenho certeza que à sua volta tem gente que tem menos do que você. Independente do quanto que você tem, existe pessoas que têm menos do que você. E eu ouço relatos, e não ouço poucos, ouço muitos, de pessoas que recebem cesta básica e compartilham da cesta básica. Sabe por quê, irmãos? Só sabe o que é passar fome quem já passou. Só sabe o que é olhar para a despensa e não ter uma fatia de pão ou um pedaço ou um ovo para comer quem já passou necessidade. E muitas vezes nós não sabemos o que é isso, não vivemos isso porque nós nunca precisamos. Entendeu? Então, não façais nada por contenda ou por vanglória. Então, compartilhe. Nosso irmão Marquinhos coloquei, eu vejo com bons olhos e copio, se for para o bem. Com certeza. Quando a gente pensa em boas práticas, a gente tem que compartilhar para incentivar. Sempre lembrando que o objetivo de se compartilhar na rede social, vamos, irmãos, deixar bem claro aqui. Vamos compartilhar, vamos deixar bem claro aqui. A rede social, ele é um grande benefício que nós temos. Veja vocês que nós estamos podendo fazer aula da Escola Bíblica Dominical, assistir os cultos, a gente pode compartilhar. Pessoas que estão lá em alto mar, como Jonas, como nosso diácono Jonas, pode assistir. Pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão em outra cidade, pode assistir. E a rede social é uma bênção. Não contra nós. Então, como eu estou focando aqui na questão de vanglória, e é bem importante deixar claro isso, quem pode entender se alguém faz algo por vanglória ou não somos nós. Eu não posso julgar o meu irmão
por ele estar demonstrando que faz algo e dizer que ele está fazendo por vanglória, porque isso é intenção, e quem contempla intenção é Deus. Então, até citando aqui o que o nosso presbítero Leonardo fala aqui, ó, não podemos generalizar, pois alguns precisam registrar que o material doado está sendo distribuído corretamente. Então, é óbvio que a gente não está generalizando, a gente está falando de uma coisa pessoal. Quando eu, no meu coração, mostro o que eu estou fazendo para que as outras pessoas vejam o que eu estou fazendo. Isso é vanglória. E isso não é quando, por exemplo, acontece até muito na nossa igreja, o departamento de missões tirar foto de estar distribuindo cesto, estar distribuindo roupas. Isso é uma prestação de contas. É diferente de vanglória. Vanglória é quando eu digo assim, olha como eu sou bom. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso porque eu sou bom. Eu estou fazendo isso porque eu tenho um bom coração. Eu estou fazendo isso porque eu sou bondoso. Olha como eu sou bonzinho. Isso é vanglória. Entenda isso, irmãos. Se você, em algum momento, pensa ou utiliza desse ritual do ar, desculpe. Desculpe. Você está fazendo errado. Você está fazendo errado. A gente não pode, a gente pode fazer algo para Deus pensando em o que as pessoas vão pensar de nós. Porque a glória é dele. É ele que cuida de nós. E se nós podemos fazer algo, irmãos, veja você. Se eu tenho hoje a possibilidade de trabalhar e no final do mês receber meu trabalho, não é simplesmente porque eu fui lá, fiz uma prova e passei no concurso. Quando eu fiz a prova de Rio das Ostras, a primeira prova, eu estava concorrendo com quase 20 mil pessoas. A segunda era quase 30 mil pessoas. E eu passei. Fui um dos poucos que passei, comparando a quantidade de gente que não passou. E aí é só por mim? É porque eu sou bom? Não, é porque Deus me abençoou naquele momento para eu poder ter condições de fazer a prova. Porque Deus me colocou num lugar de encontrar essa condição. Agora, o que acontece? Quando eu pego meu salário no final do mês e tiro uma oferta e compro ali um quilo de alimento, ou 10 quilos, ou 30 quilos, ou 100 quilos, e mostro que eu estou fazendo isso porque eu sou bom, porque eu sou generoso, me desculpe, irmãos, é vanglória. E a Bíblia condena a vanglória. Mas a vanglória, irmãos, ressaltando de novo aqui, ela é algo que eu não tenho como ver ou dizer. Não é porque eu vejo o irmão postando que ele está doando 100 quilos de alimento, ou que ele está doando 10 quilos de alimento, ou que ele está doando 1 quilo de alimento que seja, que eu posso dizer que esse irmão está se vangloriando. A vanglória é uma intenção, e quem contempla a intenção é Deus. Mas saiba que Deus contempla tudo. Deus conhece a intenção. Antes que a palavra chegue à sua boca, Deus já conhece a sua intenção. Se você realmente faz por bem, ou se você faz para aparecer. A palavra é muito clara, que diminua eu, para que ele cresça em mim. Então, quando eu quero me elevar, eu estou fazendo com que Deus diminua. E quando eu cresço, Deus, eu diminuo. É isso. Independente da condição que você tem, meu querido. Seja um abençoador, mas sem querer que as pessoas saibam. Sem querer que a pessoa saiba. Olha só que comentário maravilhoso. Para a gente fechar esse assunto e para o próximo versículo. A vanglória do nosso irmão Anderson aí, ó. A vanglória vai além do público. Ela se torna corriqueira no cotidiano daquele que o faz, inclusive em particular. Quem nunca ouviu falar de narcisismo? Então, irmãos, essa questão do narcisismo é muito tremenda, né? Narciso, ele ficava olhando para a sua imagem e admirando a sua imagem. Olha como eu sou bonito, olha como eu sou bondoso, olha como eu sou legal. Irmãos, é muito difícil, vou dizer para vocês que a igreja ela se acostumou a fazer isso por conta da tradição do passado, e eu vou dizer que a igreja evangélica, ela segue um padrão que ela devia se desvincular. Porque a partir do momento que o véu se rasga, nós todos temos acesso direto ao Pai. Nós todos temos acesso direto ao Pai.
E muitas vezes nós achamos que nós continuamos naquela questão do arcado, desculpa, a palavra difícil, onde somente uma classe pequena é que pode ter acesso a Deus. Somente um grupo pequeno é que ouve Deus falando, é que Deus pode usar, entendeu? Se você não fizer parte desse grupo, você não vai ouvir Deus falando, você não vai poder ser usado por Deus, quando na verdade é exatamente o contrário. Hoje todo mundo pode ter acesso ao Pai, todo mundo pode ter acesso direto a Ele. Então, o narcisismo, ele acha que só ele pode fazer, só ele é que manda, só ele é que fala, só ele é que pode ter méritos, porque o sacrifício que ele faz é maior do que o que todos os outros fazem. Isso é o narcisista. E vamos ser bem sinceros aqui, a igreja atual, e quando eu falo igreja atual, não estou falando da nossa igreja, estou falando da igreja do século XXI. A igreja atual, ela tem sido muito narcisista. As igrejas lutam para saber quem faz mais caridade e não vivem a caridade. Caridade fake. Caridade para que os outros vejam. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão gritando por socorro e as igrejas estão olhando para o seu próprio umbigo. Estão com brigas de poder. Quem manda, quem vai mandar, quem vai ficar, quem é, enquanto Deus está mostrando que Ele quer pessoas para fazer a sua obra e a sua vontade. Versículo 4. Hoje nós estamos bem longos aqui, né? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Está aí dentro desse comentário. Não se atente para você. Pare de ser narcisista. Pare de ser egocêntrico. Você não é o centro do mundo. E o que você faz não está no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus tem que estar no centro da vontade. Não a sua vontade no centro da vontade de Deus. Porque nós temos pessoas que acham que Deus tem que fazer aquilo que elas querem. As pessoas têm essa questão na cabeça. O que eu quero é o que Deus tem que querer. Irmãos, eu fico muito triste, vou ser sincero para vocês, quando eu vejo que Deus está virando um apetrecho na vida de algumas pessoas. Irmãos, quando nós saímos de casa, quando nós nos levantamos, nos colocamos de pé, a primeira coisa que nós temos que fazer, Deus, que a sua vontade seja a minha vontade. Que eu não faça aquilo que eu quero fazer, mas o que o Senhor quer fazer. O poder, irmãos, corrompe os homens. Tem homens que estão aí hoje que não desgrudam no poder por nada. Que a relação deles com o poder é tão grande que quando eles pensam que vão perder o poder, eles já querem matar o outro. E não digo matar fisicamente, digo matar espiritualmente. Quantas pessoas que são líderes de departamento, que quando vê alguém crescer dentro do departamento, alguém que pode estar vindo a substituí-lo ou para liderar, e logo ele quer matar aquela pessoa. Eu passei por isso na minha juventude. Quando eu fui na igreja, eu tinha um líder que ele queria praticamente me matar espiritualmente. E eu já comentei isso muitas vezes na igreja, eu era conhecido por esse líder ele falava que eu era fogo de palha. Entende? E aí eu vou dizer, é preciso ter muita força e muita fé para entender a missão de Deus na sua vida, porque senão você retrocede. Eu já pensei muitas vezes em voltar atrás, porque a perseguição é muito grande, irmãos, quando você se coloca para fazer a obra de Deus do jeito que Deus quer. E aí, se você retroceder, você não vai dar conta para o homem, você vai dar conta para Deus, porque é Deus quem nos chamou para a obra. Então, quando eu me coloco à disposição para fazer a obra de Deus, eu preciso entender que eu vou sofrer perseguições, porque está muito atrelado as pessoas têm dificuldade de entender que a obra é de Deus. Por isso que há vanglória, por isso que há contenda no meio da igreja, por isso que as pessoas não veem o próximo como alguém que ele precisa amar, porque essa relação de poder. Quem eu sou? Quem que está querendo se colocar no meu lugar? Quem está querendo ser superior a mim? Voltamos ao versículo 3, que eu considere o outro superior a mim, mas não é o que a gente vê. A realidade é o seguinte, que quando alguém quer ser superior a nós, a primeira coisa que nós queremos fazer é derrubar essa pessoa. Porque ninguém pode ser superior a mim. É essa a realidade. Infelizmente, nós temos que trabalhar contra isso. E para trabalhar contra isso, nós temos que nos atentar mais para o que é dos outros do que para o que é nosso. Amém?
Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, veja que Jesus, ele sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus. Mesmo sendo em forma de Deus, ele não quis ser Deus. Então, veja vocês, que é interessante que a humildade pousa em nós mesmos, mesmo mesmo nós entendendo a nossa posição, aquilo que Deus quer da nossa vida, nós não podemos querer fazer com que as pessoas nos aceitem ou aceitem, porque é Deus que faz isso. Deixa eu voltar essa aqui. Muitas vezes nós sabemos que nós temos um chamado, nós sabemos que nós temos um ministério, nós sabemos que Deus tem uma missão para nós, mas tudo na vida do crente tem um tempo. Eu foco muito a minha vida na vida de Davi. O rei Davi, ele foi um homem que ele foi ungido e ficou 22 anos, se eu não me engano, 22, esperando para assumir o trono de Saul. Saul estava no trono, Davi estava ungido para assumir o trono de Saul, mas durante o tempo que Davi precisou aprender, ele não assumiu o trono. Ele não assumiu assim que ele foi ungido. Então, eu tenho que dizer para vocês que muitas vezes você foi ungido para alguma coisa, você foi separado para alguma coisa, mas você não vai fazer essa coisa agora. Você vai ter que esperar o tempo chegar para você fazer. Então, não tente ser superior, não tente usurpar a posição de outra pessoa. Aguarde e espere em Deus, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele tem prometido que vai cumprir na sua vida. E no tempo certo, Ele vai cumprir. Amém? Léo tá fazendo um comentário aí. Tem uma expressão errônea que dizem que se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. Se Deus não fizer, eu faço... Tem pessoas que se colocam na condição de colocar Deus contra a parede. Olha, se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. Se Deus não fizer, eu saio da igreja. Se Deus não fizer... Irmãos, eu gosto muito de um louvor de Delino Marçal que fala: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele é Deus. Existe momento para tudo. Eclesiastes diz isso, que há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo para tudo. Eu até quero parabenizar nossa irmã Edmar, porque há 3 semanas atrás ela pregou sobre isso e eu, aqui em casa, ouvindo ela falar sobre o tempo de abraçar, o tempo de deixar de abraçar, e eu chorava porque realmente Deus é muito claro, a Bíblia é muito clara quando ela fala conosco. E muitas vezes nós não queremos nos atentar para aquilo que a Bíblia fala. Irmãos, Deus, Ele que tem o controle de tudo. Imagina vocês se Davi questionasse 22 anos. Eu tenho 30 anos de vida. 20 anos é muita coisa, irmãos. Imagina você 20 anos atrás. Há 20 anos atrás eu tinha 10 anos e não morava em Búzios. Não sabia nem o que eu iria ser professor, o que eu ia ser. Então 20 anos é muita coisa. E é o tempo que Davi esperou para assumir o trono. Então, não usurpe ser aquilo que os outros são. Espere o momento que Deus vai fazer. Vamos continuar aí. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então, a forma humilde que Jesus se colocou ele de uma forma exaltada, de forma soberana. Ele tem um nome sobre todo nome. Então, quando a gente se coloca na posição de humildade, considerando o outro superior a nós, considerando outro importante como nós, vamos entender que Deus vai nos colocar no local onde nós não esperamos estar. Ele vai colocar, não nós. Porque quando Deus nos exalta, é uma exaltação genuína. Quando eu me exalto, é uma exaltação fútil. Quando eu me exalto, é uma exaltação fútil. Por quê, irmãos? É muito fácil dizer que eu sou bom. Até porque filho feio não tem pai, né? Ninguém sai por aí dizendo para todo mundo: olha, eu sou ruim, eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho dificuldade em amar, eu tenho dificuldade em perdoar. Olha, eu sou soberbo, entendeu? Eu sou exibido, eu fico mostrando o que eu tenho para humilhar as pessoas. Ninguém sai por aí dizendo isso. Todo mundo sai por aí dizendo que é a melhor das pessoas. Mas precisamos entender o seguinte, que
essa exaltação fútil é uma exaltação que passa. É igual aquela oração do fariseu e do publicano. Quando o fariseu falava, Senhor, eu jejuo, eu dou aos pobres, eu faço bem, e o publicano, ele se ajoelha e diz, miserável homem que sou. O que eu posso falar? Quantos fariseus nós temos na igreja, irmãos? Meu Deus do céu. Quantos fariseus nós temos na igreja? Que fazem, que acontecem, mas que fazem por vanglória. Homens que se dizem homens de Deus, que têm até uma certa comunhão com Deus, mas não param de fazer as coisas por vanglória. Exaltação de Deus não. Exaltação de Deus é uma exaltação genuína. Deus te coloca num ponto, não para você dizer eu sou, eu estou, mas para ele dizer assim, olha o que eu fiz na sua vida. Olha de onde eu te tirei e olha onde eu te coloquei. Olha de onde eu te tirei, Davi. Olha onde eu te coloquei, Davi. Valoriza isso. Então essa exaltação é genuína. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, ele foi exaltado de tão grande maneira que o seu nome foi colocado no lugar onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é aquele que vai nos trazer vida, que vai nos dar a possibilidade de encontrarmos salvação, perdão, arrependimento. Então, irmãos, que nessa manhã de domingo você possa botar a mão na sua consciência, porque ser igreja vai além de estar sentado num banco assistindo um culto durante 2 horas. Ser igreja é relação, é relacionamento um com os outros. Ser família é diferente de você ter um filho. Ser pai, ser mãe é diferente de botar um filho no mundo. Ser pai é cuidar, é zelar. Ser mãe é cuidar, é zelar. Ser igreja é cuidar, é zelar pelo outro. É você amar o teu irmão e sentir as dores do seu irmão. Vamos parar com essa soberbinha de achar que como nós estamos bem, todo mundo está bem. Que porque eu tenho uma certa condição, o outro também tem. Vamos começar a olhar para o outro com um olhar de amor, um olhar espiritual, um olhar de comunhão. Chegou a hora da igreja se colocar, irmãos. A igreja está sendo xingalhada por aí. Para um pouquinho nas suas redes sociais e vai descendo aí. Vai descendo. Vai descendo. Você vai ver o tanto que estão axingalhando a igreja. Porque, irmãos, chegou um momento que nós vamos provar agora. É uma peneira. E quem vai passar nessa peneira? Talvez muitos de nós vamos ficar retidos na peneira. Eu não espero que esse seja o meu destino nem o seu. Mas eu sei que é difícil. É difícil e a igreja tem a palavra da salvação. Jesus nos deixou essa palavra. Amém? Hoje um pouquinho mais curto, que eu sei que os irmãos estão se preparando aí para o almoço de Páscoa. O texto que Deus nos deu nessa manhã foi esse. Que o Espírito Santo de Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Vocês que estão aí assistindo essa live, não deixe de, no próximo domingo, estar de novo aí. Eu até comentei domingo passado que tudo na igreja, né? Tudo que é novidade enche. E com o passar do tempo, a gente vai vendo que as pessoas vão desanimando, vão... como que eu posso dizer? Vão deixando de lado, né? Vão deixando de lado. Eu quero fazer 2 convites a você que está assistindo essa live, ou então você que está assistindo pós a live. Vá lá na página da igreja, Igreja Batista Nova Jerusalém Edificando Vidas, aqui no cantinho, clique na página e curta a página, compartilhe com seus amigos, solicitem que eles curtam a página. Eu vejo que muitas vezes quando a gente está com vídeo aqui, as pessoas compartilhem, façam isso mesmo, para que as pessoas que estão nas suas redes sociais tenham acesso aos vídeos que nós temos aqui. Compartilhe os links dos cultos
né? Mais tarde nós vamos ter um culto abençoadíssimo a partir das 19 horas. Ele também vai ser 19h30, desculpe. Ele também vai ser transmitido online. Então compartilhe o link, curta, não curta os vídeos, curta os vídeos também, né? Você pode curtir o vídeo, mas curta a página. Vai lá na página, clica na página, você vai ter a opção curtir página. Eu quero também fazer um outro convite. Eu vou até ver se eu consigo enviar o link para vocês. Para vocês estarem acessando o meu canal no YouTube. Nesse canal eu tô postando as aulas, né, que a gente tem aqui na Escola Bíblica Dominical. Mas mais lá para frente também vou postar alguns textos pequenos, algumas ministrações de louvor e pregações também lá na igreja quando a gente voltar a pregar na igreja. Então eu queria que você, se você pudesse, dar uma entradinha lá no canal, Professor Anderson é o canal, e se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, curtam os vídeos, porque a vida vai estar também abençoando algumas vidas através desse seu ato. Eu queria desde já agradecer a todos que acompanharam essa live. Vamos agradecer ao Senhor e entregar a Ele a nossa vida nessa manhã de domingo. Senhor, muito obrigado por esse momento onde nós estivemos aqui juntos, reunidos, aprendendo um pouquinho mais a Tua palavra. Que o Senhor possa, meu Deus, continuar abençoando a Tua igreja, que o Senhor possa continuar abençoando o Teu povo neste lugar, e que, Senhor, o Senhor permaneça, Senhor, cuidando de nós, mesmo num momento de tão grave pandemia no mundo, mas que nós possamos estar sendo cuidados pelos Teus braços, meu Deus. Abençoa cada família, abençoa cada irmão que está nos assistindo, e que essa bênção de estar na Tua presença possa ser real a cada dia em nossas vidas. Nós oramos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado a todos vocês, que vocês tenham um final de domingo abençoado. Mais tarde estaremos no culto, eu vou estar lá ministrando louvor. A pregação estará a cargo do nosso presbítero Flávio, e vai ser uma bênção para a sua vida e para a minha vida também. Que os irmãos sejam abençoados em nome de